Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje a gente vai começar mais um conjunto de peças. Sim, um conjunto porque eu aglomerei todas elas. A gente vai estudar os pontos comuns entre elas, o momento delas, já que são os mesmos, e depois a gente estuda a estrutura de cada uma delas individualmente. Hoje a gente vai estudar as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Professora, mais coisa de constitucional, mas eu escolhi tributário. Realmente, é o ônus das matérias que a gente escolhe. Em constitucional, por exemplo, a gente tem que estudar tudo de civil, tem que estudar algumas coisas específicas ali, algumas peças, e aqui vocês têm algumas pecinhas aqui que são lá próprias do direito constitucional. Mas é super tranquilo e vocês vão ver que no final dessas aulas vocês vão estar super preparados para caso uma dessas peças venha a ser cobrada na sua segunda fase. Então, a gente vai começar falando do momento e uma definição prévia de cada uma dessas ações. Então, vamos começar, pessoal. Bom, inicialmente, a gente precisa lembrar que elas são petições iniciais. Então, sempre lembrem daquela aula que vocês tiveram com a professora Ana sobre petição inicial, porque mesmo que algumas adaptações aconteçam aqui, a teoria geral, aqueles requisitos, muita coisa a gente aproveita. E aí você lembra que a estrutura da peça é quase a mesma. A gente vai ter alguns pontos específicos, mas a estrutura é muito parecida. Isso ajuda a gente a lembrar. Então, elas são as 4 ações, elas são petições iniciais e são ações do controle concentrado. Professora, por que concentrado? Bom, quando vocês estudaram o controle de constitucionalidade, pelo menos lá para a primeira fase, se não tiverem estudado, vejam aí no Trilhante, tenho certeza que vocês têm aulas sobre a teoria, do controle de constitucionalidade. Vou fazer uma breve lembrança aqui para vocês. Quando a gente estuda o controle de constitucionalidade, a gente vê que ele tem a forma difusa e a forma concentrada. A forma difusa é aquela que todos os juízes podem fazer de forma incidental no processo. Então, pode acontecer de um juiz, você está lá dentro de uma ação declaratória, por exemplo. E aí, desculpem, e aí vocês vão falar que, nossa, mas esse tributo ele é inconstitucional, vou pedir para o juiz, nesse caso, afastar a constitucionalidade do tributo, não aplicar essa previsão legal. Isso pode acontecer, todos os juízes podem fazer isso, dentro de casos concretos. Agora, o concentrado é aquele feito em abstrato, realizado somente pelo STF. Então, só o STF é que vai fazer, por isso que é concentrado. E aí, nós temos as 4 ações. Quais são elas? Ação direta de inconstitucionalidade, desculpa, estou meio alérgica hoje. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC ou ADCOM, tem alguns que chamam. Eu coloquei aqui para vocês o que é mais aceito. Então, se na prova vocês forem abreviar, usem essas abreviações que eu coloquei aqui, ok? ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e ADPF, arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Bom, pessoal, cuidado com o nome. Isso é o que eu tenho para dizer para vocês agora. A gente vai estudar melhor o cabimento de cada uma, mas eu coloquei aqui o nome para vocês já irem prestando atenção nas diferenças e tomar muito cuidado para não confundir. Colocar ação direta de constitucionalidade é um erro muito grave, então lembrem-se dos nomes e das diferenças, ok? Então, agora vamos para o momento processual. Se são petições iniciais, a gente já sabe que elas vão surgir no primeiro momento. Então, o examinador vai te narrar um caso em que teve um ato normativo já editado. Não pode ser projeto de lei, pessoal. Nunca vai existir controle de constitucionalidade dentro do Poder Judiciário visando atacar um projeto de lei. Mas, professora, eu ouvi dizer que tem um mandado de segurança. Sim, existe essa possibilidade dentro do projeto de emenda constitucional, mas só quem pode fazer isso é o parlamentar. É um caso super específico. Então, para vocês de tributário, esqueçam que isso existe, tá bom? Se vocês um dia tiverem interesse em saber disso, vão lá estudar o controle de constitucionalidade futuramente. Agora, você tem que focar na prova, não é? Então, para a prova, esqueçam. Para a prova, você só vai fazer de leis já editadas, nunca de projeto de lei, certo? Continuando. A gente vai, então, verificar as hipóteses específicas de cada um. No caso da ADI, vai ser um ato normativo já editado que violou a Constituição.
No caso da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, um ato que já foi editado, mas tem algumas controvérsias na jurisprudência. Um juiz entende que não vai ser aplicado, o outro juiz entende que vai ser aplicado, e aí está muito controvertido, está ameaçando a aplicação daquela norma. A ADO, a gente tem uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada. Deveria ter sido editada uma lei infraconstitucional sobre aquele dispositivo constitucional, e isso não foi feito. Depois a gente vai estudar isso com calma. E por último, a DPF residual, um ato normativo já editado, pode até ser anterior à Constituição e não vai poder usar de nenhum outro instrumento. A prova da OAB já tem admitido o efeito amplo dessa subsidiariedade. Na aula específica da DPF eu comento isso para a gente não tornar essa aula muito longa, tá certo? Continuando então. A legitimidade ativa nessas 4 ações é a mesma, então vocês vão deixar marcadinho esse artigo 103 da Constituição e lembrar que ele se aplica para todas as ações. E aí a gente tem quem? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado, governador do Distrito Federal, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Bom, eu deixei grifadinho aqui os 2 últimos porque eles são os únicos que precisam de advogado. Então, eles são o quê? Nossos potenciais clientes. Dificilmente a OAB vai te colocar uma situação em que você vai atuar em nome do presidente da República, porque ele não precisa de um advogado para fazer isso, tá certo? Então, pensem mais nesses 2 últimos, como as pessoas que vocês teriam que qualificar. Agora, o restante é basicamente lembrar, e aí tem uma diferença que eu vou colocar para vocês no próximo slide, que é a questão da pertinência temática. Esses legitimados aqui, eles podem ser divididos, vejam já. A gente pode separar eles entre legitimados especiais e legitimados universais. Os especiais precisam comprovar pertinência temática. Professora, o que é pertinência temática? Você nem falou o que é e já está falando quem precisa, quem não precisa. Calma. Pertinência temática é a ligação entre a norma que está sendo discutida e o âmbito de atuação daquele legitimado ativo. Então, imaginem, a mesa de Assembleia Legislativa de um Estado, ela vai poder ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma norma que só afeta outro Estado que não o dele? Bom, qual que é o interesse dele com isso? Se não está afetando o Estado dele, ele tem que ficar quieto, às vezes não está prejudicando o outro. Mesma coisa, uma entidade de classe de âmbito nacional. Uma entidade de classe que envolve os metalúrgicos vai poder fazer uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma norma que envolve somente a magistratura? Também não. Então, esses aqui, que a gente colocou aqui, vocês podem até fazer uma marquinha embaixo do número deles, grifar de uma cor diferente, para lembrar que eles, aqui o inciso 4, inciso 5 e inciso 9, precisam provar pertinência temática. Já os restantes não vão precisar. E aí coloquei no final só para vocês lembrarem que é esse interesse de propor a ação. Então aqui a gente já viu os pontos principais que vão existir entre essas 4 ações. As diferenças a gente vai ver nas aulas específicas de cada uma delas. Eu aguardo vocês para continuarmos os nossos estudos. Até mais, pessoal!